queridos, eu quero aproveitar esse primeiro dia. Nós, ao longo desse mês, alguns de nós, os pastores que estaremos ministrando, nós discernimos de Deus, nós queremos ministrar algumas coisas sobre finanças do reino. Eu que vou estar falando 2 vezes nesse mês, eu quero colocar isso aí como uma primeira parte, embora seja uma palavra em si mesmo, para ter uma segunda parte também, que eu pretendo completar alguns tijolos que eu quero construir na sua vida e na minha própria vida, porque quando eu estudo e medito, isso me abençoa tanto, me faz tão bem. A palavra de Deus, ela é uma bênção para aqueles que investem tempo em conhecê-la e aproximá-la. Quando eu comecei a refletir o que eu gostaria, o que eu sentia, da parte de Deus, que eu deveria compartilhar com vocês nessa sequência de finanças do reino, eu voltei para uma palavra que eu ministrei, fui ver, já faz mais de 3 anos aqui na igreja, e foi uma palavra que eu lembro que causou um drama de consciência em muita gente, causou um confronto. Teve gente que viu, mas não enxergou, ouviu, mas não entendeu, porque nós comemos muito pela mão dos outros, e principalmente pela cultura, com todo respeito, católica do país, em que uma pessoa, para ser santa, tem que ser uma pessoa completamente desprovida de posses. Os santos da Igreja Católica, em sua grande maioria, não sei quantos, que eu nunca estudei a fundo, não tenho tempo para estudar santos, eu estudo a palavra de Deus. Mas assim, normalmente santo era quem deu tudo para os pobres e ficou vivendo uma vida miserável. Essa pessoa era santa. Era quase que um requisito básico. Não ter significa santidade. E nós assimilamos isso muito sem nem saber de onde isso veio. E aí nós assumimos uma mentira bíblica. Não, uma mentira porque contraria a verdade bíblica, que eu tenho certeza que vocês, ou a maioria de vocês, terá na sua mente, que é: Jesus era pobre. E quando eu falo que vou falar e vou mostrar pela Bíblia que Jesus não era pobre, muitos vão ficar em crise, vão agarrar a cadeira e vão talvez querer me bater na saída do culto, porque eu estou falando uma heresia. Aí eu lembro de Filipe e o eunuco no deserto. O eunuco estava lendo a Bíblia, aí Filipe foi levado pelo Espírito Santo até ele, e o eunuco estava lendo a Bíblia, aí Filipe falou: você entende o que você lê? E eu me sinto às vezes perguntando isso para crentes hoje em dia: você entende o que você lê? Porque nós não entendemos o que nós lemos, e nós nem lemos porque nós recebemos alguma coisa como verdade, porque alguém falou, ou porque muitos falaram, e nós nunca vamos na Bíblia de verdade conferir se o que está escrito na Bíblia concorda com aquilo que nos foi dito por uma sabedoria supostamente conhecida. Por exemplo, sempre que eu pregava sobre o fim do mundo, eu não prego muito sobre isso, vocês sabem disso, tem crente que já me dá uma voadora direto dizendo: ninguém sabe o dia nem a hora, Haroldo. Como se eu não soubesse que isso está escrito na Bíblia, mas aquele cara só conhece aquela frase. Ele não sabe quem disse, não sabe o contexto, não sabe o que estava sendo falado, ele pega essa frase e joga, então isso o exime de estudar qualquer assunto de escatologia, porque está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora. Aí quando eu falo acerca de Jesus ser rico, muitos de vocês que conhecem a Bíblia já falaram: mas Haroldo, daquele versículo que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quantos lembraram desse versículo aqui? Pode levantar a mão bem alto, eu quero saber isso. Não tem, então tá bom, então ele era pobre, acabou o assunto, não vou nem me preocupar com isso, eu vou tratar desse texto hoje. O contexto é outro, mas nós pegamos frases de verdades gospel, assumimos como verdade, e às vezes, porque até foi alguém supostamente sério que falou, nós não vamos checar na Bíblia. E eu quero que tudo aquilo que nós pastores pregamos nessa igreja, eu tenho falado isso muito, tudo que vem desse púlpito, veja na sua Bíblia. Nós projetamos o texto aqui, confira se nós estamos falando o que é bíblico ou não. Eu não tenho constrangimento nenhum, porque se um dia eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, você pode me pegar na saída, que o apóstolo me demita. Mas se está na Bíblia, você tem que mudar o que você crê e alinhar com a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Tudo bem até aqui? Jesus tinha dinheiro. Vamos para a palavra de Deus? Vamos começar. Primeira coisa, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Eu tenho maneira de chamar carta de livro, Evangelho de livro. Aí minha mulher me fala: Haroldo, você falou, o que eu falei? Coríntios de livro, né? Não é livro, é carta, e Lucas é Evangelho, amém? Vamos ser precisos na verdade da palavra de Deus. Lucas capítulo 2. Quase que eu engasguei aqui agora, cara. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês: o presépio bonitinho que vocês conhecem de Jesus. O menino Jesus pequenininho na manjedoura, a mãe Maria, o pai José, os bois, as vaquinhas, os pastores e os magos
Nunca aconteceu daquele jeito, é uma farsa, é uma mentira. Os magos não estavam lá. Vou mostrar na Bíblia. Por que isso é importante? Porque eu quero começar a mostrar para você que você acredita em algumas coisas e você nunca foi ver na Bíblia se é verdade ou não é, para que você tenha sua mente aberta e para que esse conceito de idolatria, de ter olhos mas não veio, ouvidos mas não ouvi, caia na sua vida em nome de Jesus, para que você leia o que está escrito e receba o que está escrito e creia no que está escrito e não no que alguém te falou. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 1 tem uma outra mentira, que a gente crê o seguinte, que Jesus nasceu filho de um casal de retirantes que estavam miseravelmente largados nas ruas de Belém, e Maria, para Jesus não nascer na rua, foi para estrebaria, porque eles eram miseráveis, não tinham para onde ir. Você tem isso na tua cabeça, não tem? Mas veja, José e Maria moravam, até esqueci onde ele morava, na Judéia. E aí, César Augusto, ele era o imperador, vamos ler lá capítulo 2 de Lucas, naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, exatamente, José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, pronto, nada como ler a Bíblia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz do seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não tinham dinheiro para pagar a hospedaria. É isso que está aí? É isso que está aí? O que está aí? Por que não tinha lugar? Por causa do recenseamento, todas as pessoas saíram de todos os lugares, a população em Belém ficou super aumentada, porque estava todo mundo ali, e José, tendo dinheiro para pagar a hospedaria, porque ele não ia na hospedaria pedir para ficar de graça, ele não tinha aqueles cartões convênio de milhas, que você pode ir para o lugar, e você não precisa pagar, porque você tem milhas, que você é um usuário frequente, mas se ele foi para a hospedaria, porque ele ia pagar a hospedaria. Mas porque não tinha lugar na hospedaria, e Jesus ia nascer, tiveram que ir para a estrebaria. Você está entendendo? Ele foi primeiro para a hospedaria, e ninguém vai para a hospedaria sem ter dinheiro para pagar. Quando ele foi então para a estrebaria, isso aqui aponta para dois fatos, um fato circunstancial de que a cidade estava lotada, mas aponta para um fato profético de que significava profeticamente que não havia lugar para Jesus nesta dimensão. Não houve lugar para Cristo em Belém. Nós cantávamos isso nas cantatas quando eu era criancinha lá em São Paulo mesmo. É um fato circunstancial porque estava lotado, e profético, que queria representar que não tem lugar para Jesus neste mundo. E continua sendo assim, não tem lugar para Jesus na maioria da vida das pessoas. As pessoas sabem muito, são muito inteligentes, brilhantes. Elas creem em outras coisas. Deus é para gente atrasada, não é isso? Quem estava na estrebaria? Veja o versículo 12 do próprio capítulo 2. Os pastores estavam na vigília da noite. Pastores estavam cuidando do rebanho. Aliás, eu quero dizer o seguinte: você quer receber visitação dos anjos do Senhor com novidade? Cuida das pessoas que Deus te dá para cuidar. Não é só para pastor que tem unção pastoral, mas o sacerdócio é universal. Se você cuida das pessoas que Deus te dá, se você está cuidando dessas pessoas na vigília da noite, os anjos do Senhor vão vir para te anunciar novidades que o Senhor tem preparada para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Os pastores profeticamente estavam na vigília e receberam a informação dos anjos. Versículo 12: isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Tem mago aí? Não. Aí você fala: puxa, Haroldo, mas eles não, espera um pouco, eles acabaram de chegar. Os magos atrasaram, vieram de longe pra caramba. Né? Perderam a conexão do voo ali, estava muito cheio por causa do recenseamento, chegaram atrasados, né? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jesus da Glória, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 10. Mateus 2, 10. Ao verem eles a estrela, quem viu a estrela? Os magos viram a estrela e seguiram a estrela. Versículo 11, e entrando na estrebaria, viram, não? Na casa. Os magos entraram numa casa, mas não era na manjedoura, na estrebaria, tinha os boizinhos, as vaquinhas, e Jesus estava lá entraram na casa. Entrando os magos na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E havendo-se eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Ele mandou matar crianças de quanto tempo abaixo? 2 anos. Vou te dar o contexto, depois eu faço questão que você leia na sua casa os primeiros capítulos de Mateus, Marcos e Lucas, para você entender melhor todo esse contexto. Eu não dá tempo de eu ler todos os textos, eu leio os essenciais. Eu espero que, se você quer aprender a mais, você gaste um tempinho, tem um feriado, tem um final de semana aí, você leia um pouco a mais para entender o que a Bíblia diz. Os magos, eles não moravam ali pertinho. A tradição crê, inclusive, que eles eram do Iraque, que eles moravam longe. Eles eram magos porque eles eram estudiosos e eles eram astrônomos. Eles viram que estava acontecendo uma conjunção astronômica muito especial e muito particular, e por algum motivo eles entenderam que estava nascendo um filho de um rei. Tanto isto é verdade, que eles entenderam que este filho deste rei estava nascendo em Israel. E então o que eles fizeram? Se está nascendo um filho de um rei, onde é que nós vamos? No palácio real. Porque supostamente deveria ser filho do rei que estava naquele momento governando. E foi o que eles fizeram. Se você for ler, eles não foram direto para a manjedoura, para o presépio, como você aprendeu de uma forma equivocada que nos ensinaram. Eles foram primeiro até o palácio de Herodes. E quando eles chegaram lá no palácio de Herodes, tocaram a campainha, aí o cara da guarda falou: quem são vocês? Nós viemos aqui visitar o rei que nasceu. Jesus. O Herodes ficou apavorado. Como nasceu um rei? Traga ele aqui. Foi polvorosa em Jerusalém. Está escrito isso, Jerusalém entrou em crise. Como nasceu um outro rei que nós não vimos? Como é que nasceu o filho do Herodes que nós não sabemos? E o Herodes ficou: como assim? Aí ele perguntou para os religiosos da época. E aí os judeus, que deveriam conhecer as promessas, que deveriam estar eles aguardando a vinda do Messias, foram ver: ah, é verdade, foram lá ler Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as cidades de Judá, de ti me sairá o Salvador, Jesus, o Senhor, nasceu em Belém. Aí o Herodes falou: ah, nasceu um rei em Belém, com conjunção astronômica e tudo perfeitamente. Olha, magos, então vocês vão lá, visitem a criança lá, manda um abraço em meu nome, vê direitinho onde é o endereço, porque depois eu quero ir lá também para adorá-lo. Diz a tradição que Herodes matou inclusive os seus filhos com medo de que eles estivessem conspirando contra ele. Ele era sanguinário.
déspota. Aí os magos foram então até Belém, mas, como eu falei, José, ele podia não ser rico, mas ele pôde sair da estrebaria e ir para uma casa. Se ele alugou uma casa, se a família dele mandou dinheiro para ele alugar a casa, se ele comprou a casa, a Bíblia não diz, mas o que fica claro é que ele estava numa casa quando os magos chegaram. Ou seja, Jesus, Maria e José não ficaram morando na estrebaria, não ficaram morando num beco, numa viela ali de Belém, pedindo esmola para todos que passassem, mas José conseguiu estruturar a sua vida para dar uma vida digna para a sua família. Os magos vieram numa casa. Mas agora eu quero explodir de novo com uma coisa horrorosa que plantaram na sua cabeça, porque é assim, a gente sempre vê o presépio, o Jesus na manjedoura, o boi, a vaquinha, aí é óbvio e lógico você pensar nos 3 que não eram 3, nem reis, mas eles eram uns magos, eram 3 tipos de presente, ouro, incenso e mirra, mas a Bíblia não diz que eles eram 3, poderiam ser 30, 10 com ouro, 10 com prata e 10 com mirra, mas podia ser sim 1, 2 e 3, um cada coisa, ou múltiplos de 3. Você está entendendo que isso aqui é uma coisa que enfiaram na nossa cabeça, que não é bíblico? Nem 3, nem reis, porém magos, levaram presentes. Então na estrebaria, faz todo o sentido do mundo, nasceu uma família pobre, um bebê pobre, todo mundo pobre, os caras ricão, eles chegam lá, eles abrem uma caixinha desse tamaninho assim, e tem uma moedinha de ouro, tem um vidrinho desse tamaninho assim de mirra, né, de incenso, e tem um talinho de mirra. Faz sentido, porque é todo mundo pobre, isso aqui, tudo bem. Agora imagina esses caras entrando no palácio de Herodes, viemos visitar o filho do rei que nasceu, aí eles chegam lá com esse negocinho assim, ó Herodes, eu vim dar esse trocinho aqui pro teu filho. Você consegue imaginar alguém querer passar um mico desse, sendo eles ricos, chegar no palácio do rei para dar um presente pro filho do rei e dar uma porcaria dessa? Você está entendendo? E mais, naquela época, você lembra a parábola do bom samaritano? Era uma história corriqueira que as pessoas que andavam por aquelas cidades poderiam ser assaltados à paulada e ser largados como morto no meio do caminho. Não foi assim que o bom samaritano encontrou o camarada que foi assaltado no caminho, roubaram tudo dele e deixaram ele como morto. Aí você imagina esses magos, sábios pra caramba, saindo do Iraque e indo até Jerusalém, levando seus tesouros para passear, para abrir um tantinho, dar para Jesus e voltar com seus tesouros para casa. Te faz sentido isso? Só uma história para querer perpetuar na nossa cabeça que Jesus era pobre para acreditar nisso. Eles abriram dos tesouros, diz a Bíblia, e lhe ofertaram dos seus tesouros. Tudo bem, eu concordo que ele não deu necessariamente tudo, mas dizer que ele deu aquele talinho é ridículo você acreditar e você aceitar que te enfiem essa informação na cabeça, porque ela não é bíblica. Eles abriram dos tesouros e deram um bom presente para o rei que nasceu, porque eles viram uma conjunção astronômica única. Nasceu alguém especial e deram muita coisa para Jesus para ser administrado naquele momento por José e por Maria, seus pais. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão vendo o texto da Bíblia? Estão entendendo o contexto? Leiam. Os magos foram no palácio, não foram na manjedoura. A conjunção astronômica estava sobre a casa onde José e Maria estavam com o bebê e não mais na estrebaria. Para a estrebaria, os pastores foram indicados pelos anjos para que fossem, mas não a estrela. A estrela estava sobre onde Jesus estava naquele momento e provavelmente eles levaram 1 ano para ir, para levar 1 ano para voltar, porque eles andaram muito. Por isso que Herodes mandou matar de 2 anos para baixo. Porque era o tempo em que eles levaram para dizer que nós vimos uma estrela, viemos, então já tinha mais tempo, ele não era recém-nascidinho ainda, já tinha nascido há algum tempo, eles estavam seguindo aquela conjunção que eles viram. Você consegue entender isso? Seguindo. Se você aceita tudo que lhe põe nos olhos, Deus nos criou para aprendermos com aquilo que nós vemos e com aquilo que nós ouvimos. E tudo que é repetido, nós aprendemos. Existe até um conceito que a gente repetindo X vezes, um conceito nós aprendemos, isso é muito usado no ensino cotidiano nosso. Ou seja, também uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é isso?
Então, a logomarca é uma logosmarca, uma palavra visual que as empresas usam para marcar na nossa mente as suas imagens, as suas mensagens. A imagem do presépio, pobrezinho, pobrezinho, do presépio, pobrezinho, um presentinho de nada, marca a nossa mente de uma maneira tal que eu falo isso aqui para você, tem gente que está me olhando assim com uma cara de olho vidrado assim, falando isso aí não faz sentido. Porque é tanta opressão que nós recebemos ao longo do tempo para ter um pensamento torcido acerca de Jesus, que nós temos dificuldade de ler o que está escrito e de mudar a nossa mente à luz do que está escrito. Porque o Deus desse século cega o entendimento. Satanás quer cegar o nosso entendimento. Sabe por quê? Eu vou até falar agora uma coisa que eu ia falar no final. Por que isso é tão importante? Porque se Jesus foi pobre, viveu de uma maneira pobre e teve dificuldade financeira para cumprir o seu ministério, ele era o Filho de Deus e veio para nos salvar, por que Deus vai se preocupar com as minhas finanças hoje? Mas se Jesus tinha recursos, nós vamos ter mais facilidade de crer que o Deus que supriu o que o seu Filho precisava no ministério, vai suprir o que eu preciso hoje. Nós cremos que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, não cremos? Mas nós temos muita dificuldade quando a gente fica doente, a primeira coisa a fazer é orar. A primeira coisa a gente liga para um médico ou para a família, automedicação, eu tomo qualquer coisa para resolver. Quando não tem mais jeito, é quase terminal, vamos orar que agora não tem mais jeito, agora é só Deus. Deveria ser o contrário. Deus deveria entrar no início. E se a coisa vai complicando, Deus vai usar um médico, Deus vai usar recursos, claro que sim, mas no começo eu vou orar por cura, porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Então, uma verdade que nós sabemos, nem sempre nós praticamos. Imagina alguma coisa que nós achamos que não é verdade. E aí o que acontece? Vou falar. Por conta da heresia, da teologia da prosperidade, de que todo mundo vai ficar rico e é mentira, isso não é bíblico, não ficarão todos os crentes ricos, não é verdade. Mas a heresia da teologia da prosperidade nos leva a falar, eu não quero a heresia da teologia da prosperidade, eu prefiro ser pobre. E nós abraçamos a heresia da teologia da pobreza. É uma heresia da pobreza, é uma heresia da riqueza. Deus nos quer prósperos, como Ele fez Jesus ser próspero. O que é ser próspero? Eu tenho mais do que o que eu preciso para viver a minha vida aqui. Eu tenho para dar, eu tenho para abençoar, eu tenho para dar para os pobres, eu tenho para celebrar, eu tenho para usufruir, eu tenho para sustentar a obra do Senhor e vivo bem, muito obrigado, de acordo com a realidade onde eu comecei, de acordo com a minha capacidade de gestão, de acordo com a minha fidelidade de dízimos e ofertas, de acordo com eu ser perito na obra que eu faço, de acordo com eu ser diligente no meu caminho. Todos os princípios bíblicos têm que ser postos em prática para que Deus me prospere. E esta sim é a teologia da prosperidade do reino. O reino de Deus é próspero. Porque nós temos uma ideia que parece que o diabo bateu a carteira de Deus em algum momento. Porque no Velho Testamento, o templo era de ouro. Deus fala, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E quando o povo obedecia, era todo mundo rico, as colheitas eram maravilhosas, era fabuloso. Aí Jesus veio, morreu, foi para o céu, tal, deu a igreja é pobre, Deus não tem mais nada para dar, todo mundo miserável, não tem dinheiro. Eu lembro quando eu era garoto, era assim. A igreja era todo mundo, não tinha nada para fazer nada, não dava para pregar evangelho, não tinha recurso para quase nada. Então parece que Deus ficou pobre no meio do caminho. O que aconteceu? Será que foi isso mesmo? Ou será que não ouvimos mais os profetas? Crede nos vossos profetas e prosperareis, não é assim? A palavra profética de Deus é também para nos ensinar a prosperar. E nós como igreja temos muita liberdade de falar isso, porque nós somos uma igreja que quase não falamos de grana aqui. Tem ministério que só prega dinheiro, reduzir o evangelho a dinheiro, reduzir a salvação de Jesus a dinheiro, e falam só sobre dinheiro. E lota, porque os caras querem. Então nós ficamos com medo de falar aquilo, nós quase que pedimos, desculpa, eu vou falar de dízimo e oferta agora. Parece que a gente fica constrangido. Então quando a gente vai ensinar agora sobre finanças do reino, eu quero que em nome de Jesus, Deus abra a sua cabeça, Deus abra o seu entendimento, porque Jesus teve todo o recurso financeiro que Ele precisou para o seu ministério, e da mesma maneira que Deus o supriu, Ele vai suprir a sua vida, desde que você creia. Se você continuar crendo que Deus quer que nós sejamos todos pobres e santos por sermos pobres, e vamos para o céu pobre porque lá é a vida eterna, amém, Deus te abençoe, eu estou fora. Mas se nós entendemos que Deus tem recursos para nós hoje, eu recebo pela fé, eu creio nas promessas, eu obedeço os princípios, e a promessa e a bênção do Senhor me alcança. Amém? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Vocês não vão me apedrejar?
Tá bom. Se for apedrejar depois do culto, por favor, deixa eu acabar aqui. Então, veja, levaram os tesouros, ouro, incenso e mirra, e aí vocês sabem que depois disso os anjos falaram para José que estava essa matança toda. Deus avisou antes para que José fosse para o Egito com o seu filho, com a sua mulher, para que Jesus não fosse morto. E quem financiou a vida deles no Egito? Esse dinheiro, esses recursos que o Senhor providenciou, ouro, incenso e mirra para José e Maria. Eles viveram 12 anos no Egito. Eles iam e voltavam todos os anos até Jerusalém. Isso está ali. Daqui a pouco eu acho esse texto que eu separei lá para frente. Mas está nos evangelhos, você pode depois ver que todos os anos eles subiam aqui. Lucas 2:41. Eles fugiram para o Egito. Isso, a fuga para o Egito, você pode ler em Mateus 2:13 e em diante, mas o que eu quero dizer em Lucas 2:41 é que, ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Fugiram de Belém para o Egito, mas todos os anos subiam do Egito até Jerusalém, e inclusive no 12º aniversário de Jesus, o Bar Mitzvah de Jesus, em Jerusalém. Aí é dinheiro, não é isso? Aí paga-se muito dinheiro para o sacerdote, segundo o costume da festa. Entendeu? Você está entendendo como é que a coisa está andando? Dinheiro! Ou você acha que naquela época era baratinho viajar, e hoje que ficou caro? Mudou nada. Viagem tem despesa com alimentação, tem despesa com hospedagem, tem despesas imprevistas, ainda tinha as despesas que tinham que ter no templo, bem lembrado pelo pastor Ricardo, tinha a despesa do Bar Mitzvah, que era caro. Tudo isso custava dinheiro. Se os caras estavam morando no Egito, como é que era o negócio? Terceiro ponto. Havia uma unção sobre Jesus. Abra comigo, capítulo 4:18 do Evangelho de Lucas. Lucas 4:18. Jesus entrou na sinagoga, pegou o livro de Isaías, que era a leitura daquele dia. Você sabe, na sinagoga, cada dia tem uma leitura. Isso é muito legal você fazer, porque existem até sites judaicos que postam qual é a leitura do dia. E é muito legal que eu fui ver a leitura que estava sendo feita no dia que eu nasci. É muito interessante porque esse texto vira um texto profético sobre a vida daqueles que creem. Eu não sou esotérico, numerólogo, muito pelo contrário. Mas eu fui ler aquele negócio e é interessante. Tem alguns aspectos gostosos de você absorver pela fé para a sua própria vida. E o dia que Jesus estava ali, esta era a porção que estava sendo lida naquele dia. Aí ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora entenda, demos um salto aqui Jesus com 30 anos, logo após iniciar o seu ministério, após ter sido batizado no Espírito Santo, após ter sido batizado nas águas, depois de vencer Satanás, ele entra aí. Aí ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E olha que maluca esta frase de Jesus. Dar vista aos cegos, ou seja, o cara era cego, vai passar a enxergar, não é isso? Liberdade aos cativos, ou seja, o cara está cativo, ele vai sair do seu cativeiro e vai viver liberdade, proclamar libertação aos cativos. Restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. O camarada está oprimido, ele vai ser posto em liberdade. E aí, o próximo, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Só que a primeira frase desse texto é proclamar as boas novas aos pobres. O que ele vai falar para os pobres? Olha, boas novas, você vai continuar pobre, mas quando você for para o céu, você vai viver bem. Faz sentido no contexto da frase? Quer dizer, só os cegos, oprimidos e cativos tinham a palavra de mudança de estado, mas os pobres não. Faz sentido isso para você? É claro que não. Jesus veio trazer uma palavra de esperança para todos, que todos, a partir deste momento em que a unção do Senhor estava sobre Jesus, o Senhor, Ele podia transformar todas as coisas na vida de todos aqueles que nele creem, porque esta unção está sobre mim, Jesus disse. E pobre aqui, a palavra que está aqui, a palavra grega que está aqui,
não é pobre de espírito, ou humilde, ou simples, ou qualquer coisa. Não vou dizer qual é o software que eu vou consultar. Diz assim, segundo o Strong, essa palavra pobre é uma palavra ptokos, grega, que significa reduzido à pobreza, mendicância, o que pede esmola, destituído de riqueza, influência, posição e honra. Então está falando de que tipo de pobreza? Financeira. Ou seja, Jesus traz boas novas para os pobres, que tanto quanto os outros podem ter o seu estado transformado, esses também teriam. Agora imagina Jesus chega, magro, esquálido de passar fome, sujo porque mora nas ruas, com a turma dos seus discípulos que estavam pedindo esmola na cidade desde que entraram, passando maior dificuldade. Aí chega e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, para eu dar boas novas aos pobres. O cara fala, médico, salva-te a ti mesmo, quando falar em outro momento, não é assim? Se Jesus não tivesse condição de oferecer aquilo que ele dava, como é que alguém iria crer nele? Todas as coisas que Jesus fez, ele fez para demonstrar que nele havia abundância do que quer que fosse necessário para quem quer que seja, porque a unção do Senhor estava sobre ele e cumpriu-se sobre ele. Amém? Portanto, Jesus teria sido ridicularizado neste momento. Eles não iam discutir o que ele estava pregando, mas iriam desqualificá-lo pela sua apresentação diante daquilo que ele estava pregando. Jesus tinha acabado de pregar uma tremenda palavra de prosperidade para Pedro, quando ele chamou Pedro. Depois você pode ler, eu não vou ler agora, está lá em Lucas 4, 5, você que está anotando. Se você não está anotando, não tem problema, assista no YouTube depois, que essa palavra você precisa depois reler, voltar para os textos. Eu encorajaria que você fizesse isso, para que o Senhor abra a sua revelação. Mas Pedro tinha feito aquela pesca chamada pesca maravilhosa, quando Jesus chamou Pedro. Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha acontecido nada. Jesus fez algo sobrenatural, quase que estavam rasgando as redes, estavam virando os barcos. O Pedro ficou tão aterrorizado, Senhor Deus, Deus, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus falou, vinde após mim. Se Jesus estivesse chamando ele para largar uma coisa maravilhosa, para viver aperto, faria sentido. E mais, Jesus ensinou para Pedro, aqui é um texto mais para frente, Marcos 10, 28, depois do jovem rico. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tendo deixado casa, irmão, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, não receba, 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs e filhos e campos, vírgula, com perseguições. Todo mundo pula essa frase, eu não posso pular, tem que ser literal. Com perseguições, neste século futuro, e no século futuro, a vida eterna. Aleluia. Aí você fala, Haroldo, mas quando cumpriu-se essa palavra? Eu vou dizer quando cumpriu-se essa palavra. Quando você lê no começo de Atos, Pedro e os apóstolos, eles estavam estabelecidos em Jerusalém, e todos da igreja primitiva vendiam casas, campos e tudo que tinham, e colocavam o dinheiro do que tinham vendido aonde? Aos pés dos apóstolos. Isso se cumpriu. E a perseguição também se cumpriu, e foram todos mortos e dispersos e espalhados, mas eles tiveram recursos para investir no ministério, para ocupar toda aquela região, para enviar pessoas supridas e para suprir necessidade dos santos, como nós vemos Paulo ensinando. Você está entendendo? Eu sei que explode aqui algumas coisas dentro da cabeça, tem gente que torce o olho para tentar entender o que eu estou falando, porque é uma batalha espiritual, porque os principados, os demônios que agem a serviço de Mamon, eles querem manter a sua mente cativa, não querem que você seja livre para crer no que a palavra de Deus disse. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda forma de opressão de mente, para que você receba a verdade, para que o seu entendimento seja iluminado, para que você seja transformado na sua forma de ver o dinheiro, porque o dinheiro é um senhor diante do Senhor, como Jesus disse, Mamon é um senhor diante do Senhor, e Mamon tem que estar
está debaixo dos nossos pés também, mas nós precisamos saber a verdade, saber quem somos constituídos em Deus para ser, em nome de Jesus. Não estou pregando evangelho, teologia da prosperidade, é heresia, mas eu estou pregando que há prosperidade no reino de Deus. 100 vezes tanto, se Jesus falasse isso e fosse miserável, alguém seguiria Jesus? Ninguém seguiria Jesus, porque se você não tem para você, como é que você vai dizer para mim? Jesus teria sido ridicularizado por algo que não estava acontecendo na sua vida. Antes de falar que o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, eu quero falar para vocês da casa de Jesus. E era uma casa muito grande, muito grande, muito grande, à beira-mar. Jesus tinha bom gosto. Ele morava em Cafarnaum, à beira-mar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E vou mostrar que essa casa era de Jesus e não era da sua família, pela Bíblia. Agora fiquei invocado. Mateus capítulo 4, versículo 13. E Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Esse aqui é o endereço de Jesus. Se você quisesse mandar uma cartinha para Jesus, cartinha na Zebulon, próximo de Naftali, em Cafarnaum, ali perto do mar. Agora vira comigo para Marcos capítulo 2. Porque veja, Jesus foi habitar. Habitar é morar, se estabelecer, ok? O endereço civil para fins da legislação da época, a sede do ministério de Jesus era na sua casa em Cafarnaum. Mas veja, Marcos 2, Jesus viajava para lá, viajava para cá, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava aonde? Soube-se que ele estava onde? Na casa de Pedro? Não, em casa. Nós vimos que Jesus foi habitar em Cafarnaum, ele estava em casa, ou seja, a vizinhança sabia que ele morava naquele lugar, soube-se que ele estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Vocês conhecem essa história? Todo rato de igreja, nascido pequenininho, que fez escola dominical, conhece essa história, que os caras tiram a coisa do telhado e descem o paralítico no meio, na frente de Jesus. Vocês conhecem essa história? Por que eu li esse texto? Para identificar a casa de Jesus com o fato acontecido, para eu dizer para você quantas pessoas estavam nessa casa. Pula comigo para Lucas, capítulo 5, 17. Por isso que eu falo para vocês que é importantíssimo você ler todos os evangelhos acerca de um conteúdo, para que você possa aprender mais sobre aquilo que o Senhor está ensinando. Se você ler um evangelho só, você aprende, mas vai faltar muito detalhe, porque Deus, entenda, olha o que eu vou falar, Deus não dá nada de mão beijada. Deus dá revelação para quem se aplica. Ele revela os segredos para quem se chega a Ele e quer saber mais. Quem quer ficar na multidão fala, oh, que sabedoria as palavras de Jesus. E esses aqui são todos condenados e vão para o inferno. Os que saem da multidão e vão saber o segredo, a esses o Senhor revela o segredo. Você que é de Jesus, você tem que conhecer os segredos dele. Você tem que aprofundar o que você conhece, tem que ler todos os evangelhos quando fala o mesmo assunto. Toda a Bíblia, o que ela fala é sobre o mesmo assunto, para que você possa ter o máximo de informação possível pelo texto sem revelação. Porque quando você lê todos os textos, é a partir disso que Deus vai te dar revelação, para que você entenda mais do que aquilo que está no texto. Amém? Então veja aqui, Lucas 5,17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de 3 aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Todas. Então tinham mestres, fariseus, religiosos da época, fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. E foi assim que ele curou o paralítico. Leia depois o texto, mas vamos entender. Todas as aldeias
de Jerusalém, da Judéia, e de Jerusalém, Judéia e da Galiléia. Vamos imaginar que tivéssemos 50 aldeias, para ser bem conservador. Tinha que ter mais. Mas nessas 3 tivessem 50. Se vieram fariseus e mestres da lei, vamos ser mega conservadores. Tinha 2 pessoas de cada aldeia. Bem conservador, 2 pessoas de 50 aldeias. Quantas pessoas estavam sentadas na sala de Jesus? 100 pessoas. Poucas pessoas conseguem colocar 100 pessoas confortavelmente sentados na sua casa por uma célula. Não é assim? Quando você faz uma célula de jovem, é mais fácil. Põe pendurado na escada, senta embaixo, abraça mel, fica atrás da porta, é mais fácil. Mas receber autoridades na sua casa, você não vai querer falar, perfeitamente, aqui o líder fariseu da aldeia, tal, senta aqui no chão. O cara levanta e vai embora. Não é isso? Achar uma tremenda de uma desonra. Jesus acomodou essas pessoas todas dentro, e tinha gente ainda para fora, e estava um burburinho de gente, uma multidão na casa de Jesus. E veja agora, por que essa casa, eu digo que é dele? Abra comigo, volte para Mateus capítulo 12, vamos virar aqui nos evangelhos, eu quero mostrar os textos para você entender, você forma uma imagem acerca de algo quando você ouve todas as informações. Ai, Jesus, e o tempo voa. 12:46, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, que também estavam lá, então eram 50 pessoas, mais 12, provavelmente com as suas famílias, mas enfim, eis a minha mãe, e eis os meus irmãos. Versículo 13:1, tendo Jesus saindo da casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Aleluia! A casa de Jesus era grande, Maria e seus irmãos vieram visitar ele na hora que ele estava pregando a palavra, e na hora que Jesus está pregando a palavra, não tem mãe, não tem irmão, não tem nada, não tem senhora, pede para a mãe que o filho atende, ele mandou a mulher embora, com os filhos embora, porque mais importante para ele naquele momento era pregar o que ele estava pregando, ensinar o que ele estava ensinando, cumprir o seu ministério, e a sua família são aqueles que fazem a sua vontade. Você faz a vontade do Senhor Jesus? Então você é família de Jesus. Nós somos família dele, tanto quanto aqueles que fazem a sua vontade. O ministério de Jesus tinha dinheiro. Isso aqui o apóstolo já pregou. Veja lá, Lucas, eu não vou ler todos esses textos, mas você que está marcando, por favor, marque aí Lucas 9, de 13 em diante, e marque Mateus 6, 7, Marcos 6 e 7 em diante, é o texto que eu vou ler. Foi o que o apóstolo ministrou na semana passada, da multiplicação dos pães. Eu quero que você leia o texto simplesmente para você saber que Jesus, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele falou para os seus discípulos, dai-lhes vós de comer, como está aí no versículo 7, disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão? Eles não falaram assim, Deus, nós não temos como comprar pão. Eles falaram, não, é para a gente gastar 200 denários de pão, e 200 denários de pão, denário era um dia de salário de um trabalhador, e o salário mínimo daquela época não era o salário mínimo do presidente da República de plantão. Não sei quanto tempo vai levar essa vida, não estou falando mal de nenhum presidente da República. Mas estou dizendo que o salário mínimo do Brasil não tem nada a ver com o salário mínimo desta época, porque o salário mínimo desta época estava ligado ainda à lei de Deus. Foi deteriorando, já tinha um monte de coisa, tinha imposto para caramba, mas ainda tinha alguns princípios que o povo de Deus sabia. Denário era um salário digno de um trabalhador de um dia de salário, ou seja, 200 dias de salário de um trabalhador estava lá na bolsa dos discípulos de Jesus no deserto quando ele estava pregando. Alô, eles estavam com esse dinheiro ali. A questão não era, vamos fazer o quê? A questão é não tem onde comprar, porque o dinheiro nós temos. Mas Jesus não estava querendo que eles usassem recursos naturais, Jesus estava querendo que eles aprendessem a se mover sobrenaturalmente. Jesus não queria comprar pão, Jesus queria multiplicar pão. Jesus não queria usar recursos naturais, Jesus queria ensinar os seus discípulos a usarem recursos sobrenaturais. Você está entendendo isso? Ele estava testando o que ia no coração deles, estava ensinando. E Jesus recebia recursos adicionais no seu ministério também. Lucas 8:3, nós lemos que Joana,
a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Essas pessoas entendiam e tinham essa cultura. Os rabinos, eles eram muito bem ofertados. Ainda são. Alguns ainda querem além e pegar gravatas. Mas naquela época, os caras ganhavam muita grana. Era uma honra você cuidar dos mestres que ensinavam. Por isso que Paulo ensina que aqueles que presidem bem são dignos de duplicada honra. E honra ali era grana, não era só falar, você é uma bênção. Fala que é uma bênção e abençoa também. Esse era o contexto. Essas mulheres ricas dispunham de seus bens para o ministério de Jesus. Se fosse um ministério capenga, saltimbanco, que morasse atrás do beco da esquina do bar da época, ela não ia dar nada para ele, porque ia ter certeza que ele não tinha nada para dar para ela de troca. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas tem mais. O fator Judas, eu vou correr um pouquinho. O fator Judas é muito sério. Abra comigo em João capítulo 12, versículo 4. Acho que vai dar tempo. Judas 12:4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume? Essa é aquela cena em que aquela mulher quebra o perfume, chora nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com o perfume, enxuga com os cabelos, beija os pés, sabe aquele texto? Aí o Judas, que era um grande avaliador de recursos, ele fala, esse perfume... Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Queridos, quantos de vocês precisam de um tesoureiro para cuidar do dinheiro que vocês têm? Pode ser que alguém aqui tenha. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não preciso de um tesoureiro. Espero precisar ter algum dia, em nome de Jesus. Agora hoje, se roubar R$10 da minha conta, se o banco lançar a tarifa errada, eu sei. Se tomar um dinheiro do meu dinheiro, eu sei. Aí você imagina assim, aquela turma era muito calma, né? O Pedro, quando foram prender Jesus, ele já pegou uma espada e já arrancou a orelha do cara, não porque ele quisesse arrancar a orelha, é que ele queria cortar a cabeça do cara no meio, mas ele era tão ruim de espada que pegou na orelha. Agora imagina o seguinte, eles dão dinheiro para Judas, Judas põe na bolsa, eles acham que eles vão ter dinheiro para viajar, aí Judas fala, não tem dinheiro, uma vez. Aí Judas fala, não tem dinheiro, duas. Fala, olha, pensei que tinha 100, mas tem só 50, a terceira vez. O Pedro pulava no pescoço do Judas, mas ele ia espremer o pescoço, cadê o dinheiro? Vocês não acham que Pedro faria isso? Ninguém percebia que Pedro roubava o dinheiro do ministério. Ninguém percebia que Judas, nem Pedro, percebia que Judas roubava o dinheiro do ministério de Jesus. Os caras não percebiam e ele roubava direto. Judas roubou por meses, talvez Judas roubou por anos. E se fosse pouquinho dinheiro, você não acha que eles iam saber quanto dinheiro tinha na bolsa? É porque tinha muito dinheiro. E Judas conseguia roubar e ninguém percebia. Jesus sabia. Mas os discípulos não percebiam, Judas roubava. Jesus precisava ter um tesoureiro que roubava e ninguém percebia. Se fosse pobrinho, se tivesse R$10 e roubasse 2, era fácil perceber. Você está entendendo isso? Não, vou ser mais curtinho. É que eu gosto de falar esse assunto, algumas coisas me irritam quando as pessoas não creem no que a Bíblia diz. Nós temos um ministério aqui abençoado, amém? Próspero, não é isso? Porque nosso ministério é próspero, nós podemos sustentar as pessoas que trabalham nesse ministério e nós temos dinheiro para projeto social, amém? Nós temos dinheiro para ajudar os que precisam. Aí, muitas vezes você fica pensando que porque nós temos um convênio com a prefeitura, e temos, a prefeitura paga tudo. Mentira. A prefeitura sim cobra alguma parte. A prefeitura sim nos credencia para dizermos que somos sérios, porque somos como que auditados, prestamos contas do dinheiro, mas quem paga esta conta do trabalho social deste ministério somos nós. Sabe quantas igrejas no Brasil têm o potencial de grana que nós temos? Pouquíssimas. Infelizmente.
Pouquíssimas têm um trabalho social do tamanho que nós temos, e embora no nosso trabalho social existam ministérios que têm mais do que nós temos um belo trabalho social. Uma igreja que não tem recurso, ela mal pode ajudar o próximo, não é isso? Um ministério que mal para em pé, ele não consegue ajudar ninguém, não é assim? Jesus e o seu ministério regularmente davam dinheiro para os pobres. Nós fizemos um churrasco aqui no outro sábado e foi uma grande bênção. Como eu fiquei feliz, quanta gente trouxe gente fora. Eu pude sentar para bater papo com algumas pessoas que eu não tinha tido oportunidade ainda, pude conhecer outras que eu não sabia, foi uma bênção. Vocês acham sinceramente que R$10 para 4 pessoas paga tudo que você comeu naquele dia lá? Hã? Tudo bem que o garfinho quebrava, o pratinho era meio molenga, mas a carne foi boa pra caramba, fala sério, né? Foi ou não foi? Quem veio? Não é isso? Não é comum um ministério poder fazer isso. E nós podemos celebrar e nos alegrar como corpo de Cristo, porque Deus nos tem provido de recursos, então nós podemos gastar o dinheiro em comunhão, que é uma bênção, podemos ajudar os que precisam, que é uma bênção. Existem ministérios maiores do que o nosso, que fazem mais ou fazem menos, ou fazem mau uso, pouco me importa, e existem muitos ministérios que porque não creem, não têm. Abra comigo no texto da última ceia, João capítulo 13, versículo 27. Isso aí. E após o bocado, que Deus deu a Judas, sabe aquele momento que ele perguntou, mestre, sou eu? Sou eu? Né? Que ele perguntou se era ele que ia traí-lo. E aí... Desculpa, se aqui for para a Argentina, eu estou perdido. Aí... 12:27. E após o bocado, imediatamente entrou em Judas Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos... Olha isso aqui. A gente pensa aquela imagem da ceia, né? Que está todo mundo amontoadinho assim, do ladinho, assim, um encostado no outro, né? E que então qualquer coisa que Jesus falasse para Judas, todo mundo ouviu o que estava falando para todo mundo, mas não era bem assim. Eles estavam mais espalhados. E Jesus falou uma coisa para Judas que só Judas ouviu, porque se todo mundo tivesse ouvido, tinham malhado Judas ali mesmo. Judas não tinha saído para trair Jesus, tinha morrido ali. Pois nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu o que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Da onde esses caras iriam tirar essas ideias doentias e malucas que Jesus comprava coisas para celebrar ou mandava dar dinheiro para os pobres, se não fosse alguma coisa que acontecia regularmente? Da onde eles iam tirar essa ideia? Judas pegou a bolsa e saiu. Judas está roubando, pega ele. Judas está traindo Jesus, pega ele. Não, eles não sabiam porque eles achavam normal. Judas comprava coisas para celebrações. Judas dava dinheiro aos pobres em nome do ministério de Jesus. O ministério pobre não faz isso. Tem que ter recursos para fazer isso, para poder financiar o ministério, poder se alegrar em comunhão com os irmãos que fazem parte do ministério e poder abençoar os que precisam. Tem que ter recursos, senão não faz. Nada de errado os que não fazem, mas eu entendo que nós temos o potencial em Deus de fazer. E aí sim, a clássica. Aliás, espera aí. João 4:8, eu quero mostrar isso. João 4:8, por favor, Caião. Olha isso aqui. Pois seus discípulos tinham ido à cidade mendigar comida no mercado central, ver o que sobrou. É isso? Eles iam comprar comida. É normal. Os discípulos foram comprar comida. E para comprar comida você tem que ter o quê? Dinheiro. Hoje você pode achar que sem fundo... Está amarrado o nome de Jesus. Cartão, né? Não, está amarrado o nome de Jesus. Naquela época era só dinheiro à vista. Tem aqui, tem aqui. Tó, leva. É teu, né? Principalmente se tivesse dado calote antes. Se tivesse dado calote antes, não podia comprar de novo fiado. Na primeira vez até consegue, né? Pô, estou sem dinheiro, esqueci a carteira, aquele golpe. Vamos almoçar, vamos, esqueci a carteira no escritório. Esse é clássico, né?
Mas uma vez você faz isso, na segunda, na terceira não, né? Se eles regularmente comprassem fiado, os caras estavam louquinhos para pegar Jesus. Você acha que ele vai falar, não, os caras são tudo... A clássica, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quantos de vocês, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã, sabem onde está escrito esse texto? Já leram esse contexto? Sabem do que estava acontecendo? Quantos sabem? Esse de casa não vale, você também sabe. Então, não é Salmo. Alguém tem ideia? Quem falou isso? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi Tiago? Quem falou isso? Jesus? Foi Jesus que falou isso? Foi Jesus que falou isso. Sim, Jesus falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele falou isso antes de comprar a casa de Cafarnaum? Não, ele falou isso no fim da vida. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Aleluia, vamos ler o texto. O texto dessa frase clássica que leva todo mundo a falar que Jesus era tão pobre que não tinha onde morar. Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, ou seja, fim do ministério, fim da sua vida, antes da cruz, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. O que significa preparar pousada? Arrumar um hotel para Jesus, ver as acomodações, ver se estava tudo bem, ver quanto custava, dar um sinal para segurar o negócio, ver o conforto, ver a estrutura. Preparar pousada. Versículo 20, 53. Mas não o receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Entenda o seguinte, os samaritanos e os judeus se amavam, não é isso? Se odiavam. Tanto que Jesus ter falado com uma mulher samaritana foi uma coisa assim horrorosa. Quando Jesus quis chocar os judeus religiosos, ele usou a parábola do bom samaritano. Não foi do bom judeu, não foi do bom sacerdote, foi do bom samaritano. E aí os samaritanos, eles devem ter visto o roteiro de viagem de Jesus, que os caras devem ter deixado cair na hora que eles chegaram na pousada. Então, olha, Jesus vai passar por Samaria e vai direto para Jerusalém. Aí fala, é? A gente achou que você vinha aqui pregar para a gente, que o Senhor ia nos honrar, que nós receberíamos a sua visita como mestre aqui em a melhor pousada nós te demos, só vai passar aqui para ir para Jerusalém só porque é mais curto? Aqui não, violão, vai direto para Jerusalém, vai com os judeus, que aqui em Samaria, não! Aí você fala, você acha que eu estou exagerando a forma que eu estou falando a coisa? Olha o que aconteceu. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Veja, não foi Pedro que falou isso, foi João. Quem é o João? O discípulo do amor, o amado Deus é amor, ele pega tudo bom. Oh Jesus, os caras não querem te receber em Samaria, posso mandar descer fogo do céu na cabeça deles, queimar todos eles, que eles não querem o Senhor? João falou isso! Você está entendendo a ira que eles ficaram, porque Samaria não quis receber Jesus? Por quê? Porque Jesus ia para Jerusalém, está claro no texto, vocês entenderam no texto? Ele ia fazer uma parada em Samaria, porque ele estava indo para Jerusalém. Ele não estava indo para Samaria, estava indo para Jerusalém. Os discípulos falaram, quer que a gente mate esses caras, Jesus? Aí Jesus falou, escuta, vocês sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então tá bom, não vou fazer a parada em Samaria, vou fazer em outra aldeia, que nem foi mencionada. Indo eles caminho afora, ou seja, eles estão saindo de Samaria. Jesus e os discípulos estão saindo de Samaria para ir a essa outra aldeia, refizeram a rota de viagem, ligaram para a agência de viagens, e aí o que aconteceu? Alguém lhe disse, então eles estavam indo, aí tem alguém que está vindo e vê, Jesus, o Senhor está aqui, Jesus, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aonde? Em Samaria. O Filho do Homem foi rejeitado em Samaria. Nesta cidade não tem lugar para mim. Eu não sou bem-vindo para reclinar a minha cabeça em Samaria. E agora que nós sabemos que Jesus tem a casa em Cafarnaum, nós entendemos que sim, ele tinha uma casa. Sabemos que sim, ele tinha recurso porque ele foi para outra aldeia para ir a Jerusalém, como efetivamente foi. A questão não é que ele não tinha dinheiro para não ter lugar onde morar. A questão é que ele foi rejeitado em Samaria. E agora a última, deu tempo. Essa é a última. Então veja, a última e mais confusa das frases ou das compreensões é o texto de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 8:9, foi o texto que eu li hoje na abertura do culto, inclusive. E eu vou dizer, tem crente que é tão doente, mas tão doente, mas tão doente, que ele lê um texto e ele entende a metade. E a pior metade, não a melhor. A pior metade, não a melhor. Esse texto me causa assim uma consternação terrível, e você vai entender. 2 Coríntios 8:9, olha isso aqui comigo. Esse é outro texto que todo mundo pega para falar que Jesus era pobre e que nós temos que ser pobre com ele. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Não, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Você está entendendo o que é escrito aqui? Jesus, sendo rico por amor a nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. As pessoas leem esse texto e falam o quê? É verdade, nós temos que ser pobres que nem Jesus. Já ouviu alguém falar isso? Várias eu já ouvi. Mas é isso que o texto está dizendo? Não! Jesus está dizendo que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Jesus não se fez pobre para que nós, como Ele, fôssemos empobrecidos. Jesus se fez pobre para que eu e você que cremos, sejamos enriquecidos. Amém? É isso que está escrito? Estou torcendo o texto. Agora, o que as pessoas falam? Jesus se fez pobre, por isso é que Ele viveu pobre. Ele passou a vida dele pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Essa ótica perversa, falsa, faz sentido. Aí, vou perguntar para você, estou chegando às minhas conclusões. Jesus passou a vida dele doente para levar sobre si as nossas enfermidades? Quando ele levou as nossas enfermidades? Jesus era saudável para caramba, forte para caramba. Andou para lá, para cá, carregou a cruz. Jesus era um cara forte, saudável. Então ele não se fez doente na sua vida para que nós tivéssemos saúde. Jesus viveu cheio de dores. Está doendo aqui, está doendo aqui. Onde Jesus levou as dores? Na cruz. Jesus foi pecador durante a sua vida toda? Quando ele se fez pecado? Na cruz do Calvário. Jesus viveu debaixo de maldição? Não. Quando ele se fez maldito? Por que a gente tem que achar que ele foi pobre para expiar a nossa pobreza durante a sua vida? Não tem lógica. Mas, ainda que Jesus fosse o homem mais rico do mundo, mais saudável do mundo, mais bendito do mundo, o máximo que ele poderia ser aqui, comparado com aquilo que ele deixou na glória, seria nada. A saúde que Jesus tinha no corpo físico, comparado com o corpo que ele tinha, devia ser uma desgraça viver nesse corpo nosso aqui. Viver aqui, cidade empoeirada, comida ruim comparado com a comida do céu. Amigos ruins comparado com a companhia que ele tinha no céu. Uma família desestruturada comparável com a família que ele tinha no céu. Uma riqueza incomparável com a riqueza que ele tinha no céu. Aqui na terra, o topo da pirâmide de valores é o ouro. No céu, ouro é piso. É outra dimensão, é outra realidade, é outro sistema. Então Jesus, ele se fez pobre na cruz do Calvário, onde ele levou todas as coisas que nos eram contrárias e que nos faziam mal, e que nos eram prejudiciais. Tudo isso que nos prejudica, entre elas a morte, o pecado e tudo mais, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Foi lá que ele se fez pobre.
Por isso que ele teve que pedir para o João cuidar da Maria, mãe biológica dele, porque na cruz tinha o desterro também. A condenação fazia com que tudo fosse expropriado pelo sistema romano. Maria não ia ter para onde voltar. Por isso que Jesus pediu para que João recebesse Maria na sua casa. Jesus levou todas as coisas sobre si na cruz. Agora, eu não creio na heresia da teologia da prosperidade, mas eu também não creio na heresia da teologia da pobreza. Eu creio que Deus supre as necessidades dos seus filhos segundo a nossa semeadura, segundo o nosso coração, segundo a nossa obediência, segundo o nosso trabalho, segundo a nossa administração. A prosperidade não é um fim em si mesmo, mas é um meio nas mãos de Deus para que possamos enviar pessoas para trabalhar. Eu tinha algumas outras aqui que eu podia falar e eu pulei. Sabe quando Jesus enviou os 70? Olha, vocês vão aí sem bolsa para as aldeias. Se fosse uma coisa que era sempre eles iam sem dinheiro, por que Jesus ia falar, eu vou fazer uma coisa nova agora? Vocês deixam o dinheiro aqui e vão sem nada. Aquela vez eu estava querendo ensinar algo novo para eles iam sem recursos. Se você quiser depois, essas duas palavras estão lá no blog do Apocalipse, todos os textos estão colocados, vale a pena você assistir de novo, eu vou postar isso aqui também, esse resumo também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus venceu o mamão, ele nunca serviu as riquezas. Ele usou os recursos que Deus lhe deu e que Deus proveu para que ele cumprisse o seu ministério, pregasse o evangelho, enviasse os discípulos, fizesse o que era necessário, desse um bom testemunho para todos aqueles e deixar um exemplo de vida, não como as pessoas falam, Jesus deu exemplo, vai morrer na cruz. Sabe as pessoas que falam isso? Jesus veio para dar o exemplo. Nem sabe o que... Jesus não falava assim. Jesus, você está falando muito duro com as outras religiões. Jesus não falava assim, ele era bonzinho. É verdade, chamava os fariseus de raça de víbora, sepulcro caiado, ali para baixo. As pessoas nem sabem. Agora, as pessoas não saberem, eu posso entender. Mas você e eu, nós comemos pela mão dos outros meias verdades bíblicas, plantadas por Satanás, para que nós sejamos enganados e não vivamos o melhor do Senhor nessa terra. Eu acho que é indigno, injusto, acho uma tragédia. E eu espero em nome de Jesus que você tenha a sua mente transformada. Da mesma maneira que Deus supriu a vida de Jesus, Deus supre a sua vida, se você crê. Se você crê que o negócio é ser pobre porque Jesus era pobre, sabe o que vai acontecer na sua vida? Será pobre. Deus não vai respeitar aquilo que você crê. Agora, se você entende que a pobreza é algo do inferno, a pobreza não é um resultado da sua herança, não é um resultado da sua família, não é um resultado das suas oportunidades, porque Jesus veio nos libertar de todo tipo de cativeiro. Se você tiver a mente livre de crer que Deus quer transformar inclusive a sua vida financeira, Ele o fará. A Bíblia tem dezenas de promessas sobre finanças, e você precisa conhecê-las e não aceitar isso como se fosse verdade, não receber isso como se fosse algo definitivo, mas aceitar a mudança e a transformação que Deus pode e quer operar na sua vida em nome de Jesus. Mas se Deus não cuidou de Jesus, não cuida de mim. Mas se Deus cuidou de Jesus, Ele vai cuidar de você e de mim e vai transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Eu sei que foi muito conteúdo, mas eu sugiro que você depois reveja, releia os textos todos, aprofunde. Eu vou postar esse esboço completinho no blog do Vinho Novo hoje à tarde ainda. Se você quiser ver essas anotações todas, vai estar lá, para que você possa ler. Eu quero falar o seguinte, leia os textos em nome de Jesus, não coma pela minha mão, mas também não coma pela mão de outro. Deixa Deus falar o seu coração através da sua palavra. A sua palavra é a verdade. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos meus queridos que ouviu esta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar aqueles que estão vendo também pelo vídeo, ó Deus, pelo YouTube da igreja. Pai, em nome de Jesus, que caia todo cativeiro de mente em nome de Jesus. Que ninguém seja incentivado a servir mamon, servir as riquezas, porque isso é abominável ao Senhor. A teologia da prosperidade é uma fraude, é uma farsa, é um engodo, mas a teologia da pobreza também o é. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber a justa medida da revelação, do suprimento que o Senhor tem para cada um de nós, segundo aquilo que o Senhor planejou para nós, segundo a forma como cremos na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu proíbo Satanás de roubar estas sementes que eu semeio nesta manhã, nestas vidas, em nome de Jesus. Pai, que frutifiquem, para que a vida financeira dos nossos queridos seja transformada para louvor da Tua glória. Seja o Senhor glorificado em cada vida, cada lar, cada família, com provisão, com suprimento, não apenas para ter, mas para dar, para abençoar, para semear, para multiplicar, para que o Evangelho seja pregado e o Senhor seja glorificado.
Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém.